invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé mais uma vez. Vamos tomar a nossa Bíblia para uma leitura introdutória a esse culto. Nós temos, por vezes, costume de dizer leitura oficial para uma leitura que é feita, né? Na verdade, é muito bom sempre ler a Bíblia, né? Vamos para Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aleluia. Capítulo 2, versículo 5, aleluia. O irmão Giovanni poderia me ajudar aqui, dirigindo o culto. A irmã Célia podia cantar os hinos da harpa. Isso. O irmão Giovanni prossegue o culto. E assim nós vamos prosseguindo. Está escrito assim, eu vou ler na minha versão, irmãos. Na versão que eu tenho em mãos, é a Nova Versão Internacional. Versículo 5 do capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, que tenhamos a atitude que teve Cristo, né? Sendo humilde, sendo dependente, sendo alguém que é obediente. Oremos mais uma vez, e a irmã Célia estará louvando ao Senhor, acompanhada pelo irmão Ismael. Hoje o Tiago está ali dando o ritmo da bateria, e nós vamos adorar ao Senhor. Pai amado, louvamos o Teu nome, que aqui está escrito, que é sobre todo nome, e que aqui cantamos ao único que é digno de receber
honras e glórias, poder e louvor. O teu nome, Senhor, é exaltado na posição mais alta, acima de tudo e de todos. Nós reunimos aqui em teu nome, ó Jesus Cristo, para oferecer um culto ao teu nome. E te agradecemos, Senhor, porque o seu nome tem poder para curar, para libertar, para resgatar o homem do seu mais vil pecado. Te agradecemos porque foi o nome de Jesus que nos salvou e nós estamos esperando a volta de Jesus. Pai amado, nós queremos, Senhor, que todos os servos do Senhor continuem obedecendo ao Senhor e ponham em ação a salvação com temor e tremor, porque, Senhor, o Senhor é que efetua em nós maravilhas de acordo com a sua vontade. Senhor, nós não nos metemos em queixas, nem nos tornamos irrepreensíveis, mas somos filhos do Senhor inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Senhor, nós retemos firme a tua palavra que recebemos, ó Senhor, para que no dia da vinda do Senhor Jesus, nós venhamos entender que não corremos em vão. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, que seja derramada a oferta dos teus filhos em adoração, em sacrifício nesse culto essa noite, porque o Senhor Jesus é digno e merece toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja para sempre o seu nome. Amém, Senhor. Amém. Tome assento, amado, querida, queridos, em Cristo Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Com muita alegria, saúdo os meus queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós temos o privilégio de estar aqui, né? Abra sua harpa e no número 46 e vamos louvar ao Senhor. Um pendão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração, é fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis,
com Ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Esse pendão é a nossa bandeira, é o lema pelo qual nós lutamos e guerreamos. E a nossa bandeira é Jeová, é o nosso Deus. Ele também se coloca como eu sou a tua bandeira. Esse é o nosso lema, é por ele que nós lutamos, porque ele morreu por nós e ele nos garante vitória. Amém, queridos? Abra ainda número 84, o grande eu sou. Se nós estamos aqui sendo revestidos por esse nosso campeão, né? Esse nosso general, é porque ele é grande, é porque ele é todo poderoso. Então você não deve perturbar o seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé, com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, oh grande eu sou, onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé, com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto, evento após, do céu um fogo emo em furor. Ouviu Elias minha voz, e a do eterno voz de amor. Sou eu aquele, oh grande eu sou, onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé, com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé, com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, onde estás também estou.
Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé, com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Se esse Deus é grande, esse povo é forte. Então nós vamos cantar agora 340. Um povo forte. E você é privilegiado, porque você é um destes. Em todo o mundo há espalhado pessoas pelas quais Jesus morreu, Jesus comprou, e nós temos o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, né? Ele está à destra do Pai, mas a sua igreja continua aqui. E ele é a cabeça deste corpo. Por isso, vamos cantar louvando ao Senhor Jesus. 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem... Vamos cantar o coro para a gente não sair fora do tom? Então vamos lá, pastor. Vamos cantar o coro. Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões dos céus. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai, poderás então dizer, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Glorifique ao Senhor. Você foi escolhido. Você é um dos tais. Amém. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Coloque-se em pé. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 14. Segundo Evangelho de João
Terceiro Evangelho de João, capítulo 14. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, espero. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecei o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabe para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido o Filho? Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra no Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, a quem faz as obras. Versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Há um pouco e um muito não me verá, mas vós vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós a mim, e eu em vós. Para nos encerrar, versículo 24. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Não tem nenhum pedido de oração aqui, vamos orar nessa noite. Cada um, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe o que você está precisando. Ontem praticamente em São Paulo, Rio de Janeiro, iniciou praticamente o carnaval. Vamos estar orando para nossos jovens, das nossas igrejas, que não desviem do caminho do Senhor. Que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. Por que Jesus disse isso? Porque Ele está voltando. Pode ser que Jesus volte hoje, pode ser que volte daqui a pouco, ou pode ser que Jesus volte agora. A palavra do Senhor não fala nem que dia nem que hora que o Senhor há de voltar. Mas nós temos que estar preparados. Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra, que o Senhor subiu aos céus para preparar lugar para nós, estará voltando para arrebatar a Tua igreja, Pai. Deus abençoe esse culto, que venha ser na direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade, ó Pai, para agir no nosso meio, que venha sair daqui, que nós vamos sair daqui, ó Pai, renovado, transformado, ó Pai. Sabemos que o Senhor já está aqui, Pai, porque a Tua palavra nos diz onde é que tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu está em nosso meio, ó Pai. Deus abençoe a vida de cada irmão que veio aqui, Pai, para cultuar, adorar o Teu santo nome, ó Deus. Desde graça, Deus batiza, renova, salva, Pai. Confirma a oração do Teu filho e da Tua filha que está aqui, Pai. Desde agora e para sempre agradecemos, em nome do Teu filho amado Jesus. A nossa jovem Laura estará louvando 2 hinos, em nome de Jesus. Você está na casa do Pai, sinta-se à vontade, irmão. Pode louvar, adorar o Senhor, sinta-se à vontade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu
Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti,
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. Nosso irmão Fabiano estará na saudação para a igreja, um testemunho, uma palavra. O que sentiu no seu coração? Você tem a total liberdade para adorar e engrandecer o santo nome do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos na casa do Senhor. Olhando aqui os louvores aqui e juntamente entoamos e louvamos a Deus, eu fico maravilhado aqueles que são vocacionados para a música, aqueles que têm o talento de tocar algum tipo de instrumento. Eu falo isso por quê? Porque nunca, talvez, não sei, não me interessei, nem pandeiro toco, irmão, mas eu fico maravilhado aonde que Deus ele capacita, né, a música, ele capacita os músicos, né? Lembro-me da palavra que Davi, ele tinha uma orquestra de 4.000 músicos, né? Ele tinha 3 profetas, que era Asaf, Jedutum, esqueci o nome do outro, mas eram 3 maestros que orquestravam ali a sinfonia de Davi, entendeu? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali eram entoados ali louvores para agradecer ao Deus de Israel. Amados, Gênesis capítulo 4, eu quero que os irmãos abram a Bíblia. Gênesis capítulo 4, vai falar sobre o nascimento de Caim, Abel e Sete. Gênesis 4, diz bem assim a palavra: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Amém? Glória a Deus. A parte A do versículo, né? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti.
meditando nessa palavra, meditando nesse texto bíblico de Gênesis, o livro dos princípios, o livro das origens, e ali meditando ali acerca do nascimento de Abel, acerca do nascimento ali de Caim, esses dois irmãos, no tempo do princípio, no tempo de todas as coisas, e dois irmãos que os dois, mesma coisa, ofereceram um sacrifício de adoração, um sacrifício ao Deus eterno. E ali fiquei me perguntando, olhando para esse texto, mas o porquê Deus rejeitou o sacrifício de Caim? E por que Deus aceitou o sacrifício de Abel? Sendo que os dois irmãos ofereceram o mesmo sacrifício. O texto sagrado aqui não fala que Deus ali, ele faz ali uma especificação, o tipo de sacrifício que ele quer. Deus não fala que tipo de sacrifício que ele quer. Deus, simplesmente, esses dois irmãos, eles oferecem um sacrifício, e cada um à sua maneira, e cada um ao seu jeito. Caim foi lavrador da terra, e Abel foi pastor de ovelhas, e todos os dois ofereceram o sacrifício ao Todo-Poderoso. Mas por que Deus não adorou? Por que Deus não quis o sacrifício de Caim? Mas eu perguntando, olhando o texto, e ao mesmo tempo falando com Deus, mas o porquê dessa rejeição? O porquê dessa rejeição? Porque não está especificado aqui no texto qual o tipo de sacrifício. Alguns dizem que ali começa ali a religião, ao falso culto em Caim. O Caim é um homem natural, oferece ali os frutos da terra ao Senhor dos Exércitos. E Abel, ou seja, o homem espiritual, que oferece ali um sacrifício de sangue. Mas enfim, mas Deus não se agrada do sacrifício de Caim. Mas por que Deus não se agrada? Por que ele não ofereceu um animal em sacrifício? Porque o sangue não foi derramado, tipificando ali as origens, tipificando a tipologia de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que foi por isso? Eu meditando somente fiquei nesse texto, mas por que o Senhor não aceitou o sacrifício? Será que fosse o inverso, que talvez Caim oferecesse ali uma ovelha ali, degolasse uma ovelha, o sangue derramasse na terra, ou Abel oferecesse ali os frutos da terra? Eu creio, segundo ali orando e falando para o Senhor, me clareia a minha mente, ali falando, e clareia a minha mente. Para alguns pregam que Caim, Abel ofereceu um sacrifício de sangue, que sem sangue não há remissão dos pecados. Mas a Bíblia não fala, a Deus não chega ali também para Abel, para Caim, fala, você também tem que oferecer. A Bíblia fala, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus fala para Caim, porque o seu semblante decaiu? Porque o seu semblante decaiu? Se bem fizeres, não aceitar aceitação para ti. O texto não fala que Deus chega, você tem também que oferecer um sacrifício de sangue, assim como também o seu irmão Abel ofereceu um sacrifício de sangue. Não, o texto não fala isso. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então eu creio, segundo a revelação de Deus, que não está na ordem do sacrifício. Não foi por causa do sacrifício de sangue que Abel ofereceu, não foi por causa do sacrifício dos frutos da terra que Abel ofereceu. Mas a Bíblia fala que na transgressão de Adão e Eva, Deus ali dá vestimentas de peles de animais para eles se vestirem. Ali já está Deus tipologando que ali tinha que matar um animal, tirar a pele daquele animal para dar para vestimenta para Adão. Sim, e fala ali para trás que ali teve uma vestimenta de pele. Mas aqui a Bíblia não quer dizer que o sacrifício dos frutos da terra de Caim estava errado. Não, é o princípio do sacrifício, é o que motivou o sacrifício, é aquilo que estava dentro de Caim, é aquilo que Deus conhece, a cada um de mim conhece você, é aquilo que motivou o sacrifício, é aquilo que Deus olhou, é o interior de Caim. Deus olhou o interior de Caim e Caim preparou esse sacrifício conforme Caim preparou o sacrifício ali no desleixo da sua vida, conforme ele foi ali nos frutos da terra. Ele era ali um produtor rural, ele era ali um homem que buscava os frutos da terra. Quem saiba que a motivação, ele foi lá, eu vou pegar um fruto aqui, subiu numa árvore, pegou ali alguns frutos ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, e vou trazer esse mesmo, vou cortar aqui e tal, está aqui, estou oferecendo para o Senhor. Essa motivação errada, eu creio, de Caim, que Deus não se agradou. E ali Abel foi mais diligente, Abel foi mais ali perito, Abel foi mais ali adorável, Abel foi mais ali espiritual, Abel foi ali, imolou com toda a procissão, com toda a adoração, trouxe aquele cordeiro, trouxe aquele animal, colocou diante do altar com adoração. Eu creio também que se Caim fosse ali, pegasse aquele fruto, nem que foi, pastor, ali um fruto da terra, trazesse aquele fruto com adoração, com um coração limpo, com um coração
amável. Eu creio que Deus recebia também aquele fruto, aquele sacrifício ali de Caim, mas sem derramamento de sangue. O sacrifício de Abel foi recebido, porque sem derramamento de sangue, a palavra fala que não há remissão. Aleluia. É por isso que Deus recebeu o sacrifício de Abel em lugar de Caim. Mas eu creio que a motivação, eu creio que o ato da adoração, eu creio que o ato da sinceridade, eu creio que o ato do caráter, eu creio que o ato da personalidade, eu creio que isso daí contou mais a Deus diante do altar do que o sacrifício de sangue. Aleluia. Porque até mesmo a palavra fala assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. O texto não diz, Deus não diz, Deus não fala: olha, eu quero que mata um cordeiro e me ofereça. Não, a Bíblia não dá essa especificação. Todos os dois ofereceram, mas Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Tudo bem, Deus rejeitou, mas Deus também volta e fala: filho, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Volta atrás. E tudo bem, eu não me agradei do seu sacrifício, mas volta, filho, ofereça com mais adoração, ofereça com mais fervor, ofereça com mais fervor, filho. Volta atrás. Se você voltar, buscar lá uma mão, buscar melancia, buscar mexerica, não precisa ser um cordeiro, mas ofereça para mim com gratidão, com adoração que eu recebo. Aleluia, aleluia. Porque nós dizemos que Deus aceitou o sacrifício porque foi um animal imolado e não aceitou o sacrifício de Caim, não está especificando. Deus não especifica. Como que o camarada ia lá? Aqui está dizendo que é o livro das origens. Ele criou Caim, ele criou Abel, veio de Adão, veio de Eva. Deus não especifica para o camarada: mata um cordeiro, traz para mim. Deus não faz isso. Como que Deus vai rejeitar o sacrifício do camarada? Qual que é o Deus que nós servimos? Não, mas o Senhor não me especificou. Mas lá atrás eu matei lá um animal lá. Eu não matei, eu vinha vestimento de pele e vesti seu pai e sua mãe. Mas enfim, tudo bem, o Senhor fez isso. Mas não me especificou. E essa melancia, eu sei lá qual foi o fruto que ele ofereceu. Eu ofereci com todo louvor, eu ofereci com toda adoração. O Senhor não me especificou. Ele poderia indagar dessa forma, mas não foi isso que aconteceu. A índole de Caim era má. A índole dele era má. Independente do sacrifício. Ele poderia até pegar um cordeiro também, imolar, derramar o sangue, degolar aquele cordeiro. Mas com a índole má, era a mesma coisa, ia ser rejeitado. E a palavra fala: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus fala: filho, volta atrás. E se não fizeres, bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E sobre ele dominarás. E nós todos sabemos o que Caim fez. Nós todos sabemos o que Caim fez. É a forma que ele fez. Nós sabemos que a geração de Caim foi diluída no dilúvio, né? Que todos os instrumentos, músico, criador de gado, ferreiros, mestre em obras, em arte, veio da geração de Caim. Mas aquela geração de Caim, os cainitas, no dilúvio pereceram todos. Mas então é isso. Então Deus, ele vê o íntimo. Deus, ele vê o interior de cada um. Deus vê o interior e o âmago de cada um. Deus vê a motivação de cada um. É isso que Deus olha para nós. Deus vê a motivação. Deus olha para dentro de nós. Caim poderia oferecer até um boi, mas se a motivação tivesse errada, Deus também não agradeceria. Não é por causa de fruto, não é por causa de melancia, porque Deus não especificou. Aleluia. Louvado seja Ele. Então é a forma como nós adoramos, é a forma como nós vemos. Olha que maravilha esse culto, esse sábado à noite. Deus se faz presente nesse local. A adoração, o serviço, os músicos, os levitas. Aleluia. E brevemente eu creio, segundo a misericórdia do Senhor, não vai caber gente dentro dessa igreja. Porque vão ver que Deus está dentro dessa igreja. Deus está operando dentro dessa igreja. Aleluia. Ele é o Deus do renovo. Ele é o Deus da transformação. Ele é o Deus que levanta. Por isso eu falo assim, eu prego assim, porque eu até 6 anos atrás estava numa reclusão, dentro de uma penitenciária, sem motivo algum para viver. Deus me tirou de dentro de uma reclusão. Eu trago dentro da minha Bíblia. Meu Deus, me dá a oportunidade de ir na tua casa. Isso aqui eu escrevi dentro da cadeia, dentro daquele inferno. Aleluia. E hoje eu tenho a oportunidade de ir no templo, adorá-lo,
Quantas vezes dentro da prisão eu queria que a igreja fosse lá, levar uma palavra. Eu contava os dias que a igreja ia lá. Ia uma vez só por semana, e depois contava mais, porque aquele cotidiano é aquela coisa todos os dias, até chegar aquele dia. Agora hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, aonde que muitos têm a oportunidade de estar nesse banco, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo, e cada corpo tem o seu membro. Cada corpo tem o seu membro, cada um tem a mão, tem o pé, cada um tem uma função. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, mas chegará um dia que o Senhor enviará fome, não da palavra. Ou seja, chegará um dia que o Senhor enviará fome, não de comida e nem de bebida, mas a Bíblia fala que virá fome é da palavra. E aquele dia, quando a fome da palavra chegar, muitos quererão adentrar dentro de um templo desse, poderão até adentrar, mas a presença do Espírito que convence da justiça, do pecado, do juízo, não está, já foi tirada com a igreja. Hoje ainda o Espírito Santo está aqui. O Espírito nos convence. Oh, coisa gloriosa. É o Espírito que nos embala, o Espírito que nos convence, o Espírito que nos levanta, o Espírito que faz nós tomar banho. Eu vou para a igreja, eu vou para o templo. Senhor, guarda o meu pé quando adentrar dentro da tua casa. Hoje a oportunidade está aberta, a porta da graça está aberta. Lembramos que somos um corpo. Cristo é a cabeça. Cada um de nós fazemos a nossa parte. Cada um de nós fazemos a nossa parte. Cristo é a cabeça e a igreja é um corpo. A igreja mística, a igreja com I maiúsculo, a igreja. Cada um de nós somos a igreja. Cada um de nós foram incumbidos de alguma vocação, de algum dom. Nós temos que nos unir numa unidade, pregar o evangelho, pregar a graça, pregar a salvação, trazer o povo para a igreja, dizer que Jesus salva, cura e liberta. Aleluia, louvado seja o nome dele para todo sempre. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, maravilha. João, capítulo 4, versículo 22, diz assim: Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que que assim adorem. Deus é espírito, e importam o que adorem, e adorem em espírito e em verdade. Amém. Vou chamar nosso irmão, o diácono, irmão Ivanor, para estar fazendo o momento da oferta, trazendo a palavra da oferta. Aleluia. Sinta-se à vontade, irmão, para adorar, glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Logo após, a nossa irmã Célia, mais um hino. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia, é a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 15. Aleluia. É o momento de nós contribuirmos e que o Senhor deixou registrada na sua palavra, o apóstolo Paulo frisando as palavras do Senhor, e que nós não tenhamos nenhum temor, mas sempre deixemos de parte durante a semana, ou reservado a oferta para o Senhor, para naquele tempo levar para Jerusalém, para os irmãos pobres de Jerusalém, os necessitados. Então que cada um contribua com alegria no coração e o Senhor sempre recompensará a cada um. Não que o irmão vai contribuir pensando em ganhar, não. O Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, é que Ele nos alcança e nos dá. Eu sou prova disso, irmãos. O Senhor nos tem dado tudo, irmão. Olha, eu quero dizer aos irmãos que eu trabalho
sou aposentado já, continuo trabalhando. O Senhor me deu o salário do mês, eu dou o dízimo para o Senhor, devolvo aquilo que é do Senhor, e ainda o Senhor me dá abundância, estou construindo, e aos poucos estou levantando, caso estou fazendo, o salário de cada mês que recebo, o Senhor tem abençoado maravilhosamente. Então, irmãos, se fizermos, não precisa ter temor, medo que vai faltar alguma coisa, não. O Senhor vai abençoar, irmão, vai dar o necessário que todos nós precisamos. Amém. Então, leiamos a palavra do Senhor que diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever vós, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar pronto, a fim de se acaso os macedônios vierem comigo e a vós acharem desapercebidos, não nós envergonharmos, mas para não dizer vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta, como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiente superabundez em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, o pão a comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vosso dom para com Ele, para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelência graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo recomendando os coríntios, que os irmãos bem sabem, que foi o apóstolo Paulo que abriu ali, começou aquelas igrejas por ali, e o apóstolo Paulo, então, recomendando os coríntios, e dizendo para eles prepararem uma bênção, porque ele ia levar as ofertas a Jerusalém, os pobres e necessitados de Jerusalém.
Então, que quando chegasse o macedônio, fosse com eles até lá, não pegasse eles desprevenidos, que não tivesse nada em mão preparado, que ele fosse lá, então, alcançasse naquilo que ele falou, que eles eram uma bênção, né? Então, eles estavam preparados. E assim nós, irmão, então, estejamos sempre preparados, pensando que colocarmos uma parte daquilo que nós tiramos e sentimos nosso coração separar para a oferta ao Senhor. Então, é de coração, né, irmão? Dar com alegria, separar aquilo do coração e trazer para o Senhor, contribuição na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, para que tenha tudo com abundância, para alegria, por que não dizer uma confraternização, às vezes, dos irmãos que se reúnem e assim por diante. Então, vamos orar, irmãos, da qual contribua, como diz a palavra do Senhor, com alegria. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, leamos a tua palavra, Senhor, e muito se alegramos, porque a tua palavra é poder e fala com nossos corações, Senhor. Nós traz a alegria do teu Espírito e porque somos teus servos, Senhor, e que devemos obedecer os mandamentos do Senhor e colocar em prática, Senhor, e ser fiel, Senhor, e ser justo diante do Senhor. Faz parte, Senhor, o Senhor nos convocacionou para isto, nos chamou, nos tirou lá das trevas, Senhor, para a sua maravilhosa luz, e para que sejamos unidos, Senhor, e sejamos, Senhor, com o coração aberto para o Senhor, pois na verdade nós somos libertos, Senhor. O Senhor nos libertou e fez nós um povo seu, escolhido de boas obras. Agora, Senhor, todos que vão contribuir, Senhor, abençoa-as a oferta deles, Senhor, que a oferta seja recebida pelo Senhor com oferta agradável, Senhor. E aqueles que não puderem, Senhor, abençoa da mesma forma, Senhor. Às vezes estão desempregados, Senhor, não tem, Senhor, o que contribuir. Oh, meu Deus, mas eu sei, o Senhor é dono das empresas, de tudo, o Senhor poderá abrir uma porta para eles, que tenham com alegria de contribuir. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Nossa irmã Cé estará adorando o Senhor, logo após o nosso pastor estará pregando a palavra. Eu fico imaginando Abraão, quando ele pediu a Deus que ele queria ver o rosto de Deus. E nós teremos a honra e o privilégio de contemplar Jesus, de contemplar o nosso Deus. E Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 16, melhor, isso mesmo, 17, 24. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quero louvar a Jesus com um hino bastante conhecido, é o rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu
eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que todos os que têm essa esperança continuem firme, purificando-se cada dia, para que possamos encontrar o Senhor com as nossas vestes alvas, lavadas no sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar naquele lugar, e ver a face do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu devo aqui publicar, tanto hoje como amanhã, que será a ceia do Senhor, o edital de convocação para todos os membros da nossa igreja e também os obreiros, que o pastor Antônio Ferreira, presidente da Yad Semar, ele, nas suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo regimento interno, ele já fez aos dirigentes das congregações, numa reunião, a publicação para a nossa Assembleia Geral Ordinária. Na verdade, será tanto AGO como AGE, Assembleia Geral Ordinária, como também extraordinária. Essa Assembleia Geral, então, é para toda a igreja, que será na segunda-feira, agora, próxima, dia 4, com a primeira convocação para às 19h30 e a segunda para as 8 horas. E nós queremos que todos aqui saibam as pautas dessa reunião. A primeira é com relação às contas, tudo que tinha já havido no exercício da diretoria anterior, Então, as contas anteriormente, o balanço patrimonial e a demonstração das receitas e as despesas da nossa igreja, Então, isso será ouvido e apreciado e aprovado ou não pelo Conselho Fiscal, com o seu respectivo parecer,
E é muito bom os irmãos prestarem atenção no conselho fiscal, porque o conselho fiscal é de homens dotados com capacidade de gerir, né, gestores, líderes que são empresários e tal, que a nossa igreja tem, que depois de visto todo o balanço, tudo aquilo que já passou, e também as receitas e as entradas e as receitas, né, saídas e entradas, eles têm o direito de dar um puxão de orelha forte, né? Por isso eles são conselho fiscal. Então essa é a primeira pauta. A segunda, irmãos, é apreciar e homologar os critérios e procedimento dos cargos de diretoria, né? Então serão abertos para eleger ou homologar o nome de ministros que compõem tais cargos, né? Então, os irmãos sabem que numa diretoria tem primeiro e segundo vice, tem primeiro e segundo tesoureiro, primeiro, segundo secretário, né? Nós ainda não sabemos como será a fala do pastor Antônio nessa altura aqui. Então, para quem queira perceber e notar como será a direção do pastor Antônio dentro dessa proposta do estatuto, deve comparecer ali. Então, é para todos os membros, seria importante toda a igreja, em peso mesmo, irmão, em peso, viu? Todos. Seria muito importante estar ali segunda-feira, né? Porque também serão eleitos os membros que comporão os cargos dos conselhos fiscais e seus suplentes, né? Então, o novo conselho fiscal vai ser eleito, né? E é muito importante nós observarmos. Por quê? Isso aqui, irmãos, é importantíssimo. Primeiro que todo membro daí, eu sempre digo assim, e é muito importante, não coma na mão dos outros, não fique perguntando, tal, preste muita atenção, o que é isso, como sua igreja está, como é que está a sua igreja, e aí outros assuntos também relacionados à visão e à missão e às finalidades da igreja, tudo isso baseado no estatuto e no regimento. É muito importante, irmão. Você que é membro, você pode até, com seu CPF, com seu número de cartão de membro, entrar na AD Maringá, que é o site da igreja. Lá tem um campo, para você que é membro, digitar o seu número de membro, depois seu CPF. Você tem direito de ver todo o estatuto da sua igreja. É verdade que para muitos isso é fatigante, quer dizer, cansativo, mas seria muito importante os membros terem essa condição de fazer isso. Então, meus irmãos, nós queremos aqui com isso também dizer que os que puderem também chegar mais cedo, em vez da nossa campanha de oração ser aqui, ser na sede, na segunda-feira, porque nós estamos com a campanha de oração por esta causa, eu me ponho de joelho. Por que não essa causa também não abranja, a nossa igreja num sentido de campo, Então, seria muito importante, meus irmãos, todos nós estarmos ali, para orarmos, para apreciarmos todas as decisões e termos também uma visão mais ampla do nosso pastor-presidente. É um novo pastor-presidente, chegou aí, está colocado para gestor, diretor, presidente da nossa Assembleia de Deus. Então, seria muito importante todos estar ali. Amém, meus queridos? Eu quero que você agora abra sua Bíblia em Gênesis. Hoje nós estamos aqui muito voltados para o livro de Gênesis, Vamos lá para o capítulo 18 de Gênesis. Vamos ler
Gênesis 18. Eu sei que o tempo já passou, então eu vou ser bem objetivo. Eu iria ler do versículo 16 até o versículo 33. Mas é muito extensa a leitura e eu não vou torná-los cansativo. Vou ler apenas do versículo 16 ao 19, tá bom? Se você puder ficar em pé, em honra à palavra, vamos ler. Vou ler mais uma vez, lembrando os irmãos que a versão que eu leio é a NVI. Quando os homens se levantaram para partir, tua versão talvez diz anjos, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que me prometeu. Amém? Tome assento, meu querido. Na verdade, esse texto aqui é um texto fantástico, né? Um texto que nos mostra que Abraão recebeu a visita de 3 homens. Isso aí está no versículo 2, viu? É o capítulo 18, versículo 2, diz que Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Abraão recebeu essa visita, né? E quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão. Ora, se Abraão viu esses 3 homens, e quando os viu, saiu da tenda e ajoelhou-se, dobrou-se, dá para se entender que um desses era o próprio Deus. Ora, quando você lê que Deus, no Velho Testamento, aparece em forma humana, isso tem nome chamado teofania. Teofania quer dizer a manifestação de Deus. Teo, Deus. Fania, manifestação. No caso, os outros 2 são anjos. Se você olhar o versículo 10, acompanhe comigo o raciocínio para você entender. Capítulo 18, versículo 10, então, disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Ainda o versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, desses 3 homens, um era o Senhor. O Senhor aparece a Abraão na sua tenda, promete-lhe um filho e ainda pergunta: pode haver alguma coisa impossível para o Senhor? Sara terá um filho. Então, os outros 2, você vai ver no capítulo 19, versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Então, desses 3, 2 eram os anjos e 1 era o Senhor. Mas quem são esses anjos? Alguém sugere que aqui estão Gabriel e Miguel. Promete o Senhor a Abraão que ele teria um filho dentro de um ano. A Bíblia diz que então Abraão sai com eles. Olha aí o versículo 16.
Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou. Abraão sai com esses anjos, com esse que é o próprio Deus, e Deus, Yahvé, decide não ocultar a Abraão o que ele estava por fazer. É o que nós lemos do versículo 17 ao versículo 21. Yahvé, ou Deus, pergunta: ocultarei eu a Abraão o que estou a fazer? Esconderei de Abraão? Versículo 19: pois eu o escolhi. Deus havia escolhido Abraão para ser pai de uma grande nação. Bom, quando está acontecendo isso, em que Deus está dizendo isso, acontece que o Senhor conta para Abraão. Qual é o relato? Olha o versículo 20. Aqui está. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tanta, e o seu pecado é tão breve, tão grave, melhor, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. E os homens partiram, diz o versículo 22, e foram para Sodoma. Abraão permaneceu diante do Senhor. E havendo então Abraão entendido, meus queridos, que estava para ser destruída Sodoma e Gomorra, Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Vamos parar um pouco aqui. Abraão está de pé diante do Senhor. O que isso significa? Parece-nos que ele está discordando do Senhor. É a primeira vez que aparece aqui na Bíblia alguém de pé diante do Senhor. É como se eu estivesse ali na porta e o irmão José Manuel saísse e eu peitasse ele assim, ó. Você não vai sair. Abraão fez mais ou menos assim, não com arrogância, mas como que estando diante do Senhor para aqui discordar. O Senhor destruirá. Se houver 50 justos, o que nós temos aqui, irmãos? Uma revelação de que alguém pode interceder pela cidade. Nós estamos num período de carnaval. E muita gente no tempo de carnaval pensa assim: Deus que bem poderia destruir essa humanidade. Porque é tanta nudez, é tanta droga, é tanta corrupção, que por vezes nós até pensamos, Deus já está se demorando em destruir. E por que Deus não destrói? Lembrem-se, querido, que na verdade Abraão vai questionando: se houver 50, o Senhor vai matar o ímpio com o justo? Lá no versículo 26 diz 50. Depois ele vai abaixando: mas se houver 40, o Senhor vai matar? Não, não matarei, não destruirei. Que é isso no versículo 28, a parte final. Versículo 29. E se encontrar apenas 40, insistiu Abraão: não, por amor dos 40 não destruirei. Então, continuou Abraão no versículo 30. E se houver 30? Interessante que o versículo 30 ele pergunta se houver 30, né? Aqui até coincidiu.
termina ele dizendo, não destruirei. No versículo 31, parece que Abraão começa a murchar a bola. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto, e se houver 20? Parece que ele vai abaixando a voz. Não destruirei, por amor aos 20. Não destruirei. Versículo 32. Ele vai abaixando até a 10. E se houver 10? Não destruirei. Quem era o justo que estava ali? Era Ló e a sua família. E por que os anjos desceram lá? Para tirar Ló do meio da cidade que seria destruída. E o que essa palavra tem a ver conosco? Qualquer hora dessa, irmão, e pode ser até num carnaval, começará a grande tribulação, mas o Senhor Jesus, através dos seus anjos, miríades de anjos, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, vai tirar a igreja aqui da terra, louvado seja o nome do Senhor, e começará a grande tribulação. O que ainda preserva essa terra é um irmão como o irmão Ivanor, piedoso, servo do Senhor. É um irmão como o irmão Fabiano, como os demais irmãos que estão aqui. Vocês estão aqui, meus queridos, porque foram justificados, e como disse de Abraão, eu escolhi. O Senhor nos chamou para a santidade, não nos chamou para o carnaval, não nos chamou para a orgia, não nos chamou para nada disso. Meus queridos irmãos, nós devemos entender que essa leitura nos mostra o poder da intercessão, meus irmãos. Abraão intercedeu. Abraão se colocou entre Sodoma e Deus. E você pode se colocar entre o Rio de Janeiro e Deus, entre Maringá e Deus, entre a sua empresa e Deus. Deus te chamou para você se identificar com o Espírito Santo e interceder, orar pelas pessoas, aleluia. Aqui no caso, Abraão então começa ali, se houver 50, versículo 24, depois ele desce para 45 no versículo 28, cai para 40 no versículo 29, para 30 no versículo 30, para 20 no versículo 31, depois para 10. Mas lá morava Ló, a esposa deles, 2 filhas, seus genros, 6 ao todo. Ló, irmãos, segundo aqui Gênesis 19, 1, ele era juiz na cidade, 19, versículo 9, está aí mostrando quem era Jó, do versículo 1 ao versículo 9. Aí a Bíblia nos diz que Jó foi pego pela mão. Escapa-te por tua vida. Sai da cidade. Agora, isso aqui também me traz uma grande preocupação, porque Jó, ele é o retrato também do homem que vai se acomodando com a cidade maligna. A Bíblia diz que Jó andava com Ló, mas um dia houve uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, pastores de Ló. Eu estou trocando Jó por Ló aqui. Obrigado, Célio. De vez em quando acontece isso comigo. Ezequias, Ezequiel, Ló, Jó. Tem alguns nomes na Bíblia que são meio próximos assim, e a gente que tem hábito de falar, de vez em quando troca. Obrigado. Então Ló estava ali,
na cidade. A Bíblia diz que depois que ele separa-se de Abraão, que ele vai para Sodoma, cada vez mais ele foi armando sua tenda próximo a Sodoma, até que chegou em Sodoma. Até que chegou em Sodoma. Isso é um perigo, irmãos. Sodoma é um mundanismo que nós temos que nos afastar. Nós encontramos Abraão intercedendo, Abraão orando, Abraão um homem de fé, Abraão respondendo a Deus com obediência. Mas em nenhum momento da Bíblia nós encontramos Ló orando. Ló, ele foi influenciado por Sodoma, a tal ponto que sua mulher também foi influenciada por Sodoma. Ló foi tão influenciado por Sodoma que quando ele foi arrancado de Sodoma, a Bíblia diz que a mulher dele desobedeceu a mensagem dos anjos: não olhe para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Isso significa, ela se tornou um monumento, estátua, para a lembrança de que aqui, irmãos, nós não temos que olhar para as coisas daqui, nós não temos que olhar para as coisas do mundo. Você vai passar agora uma segunda, uma terça, quem está me vendo na internet, estamos sendo alvo também da visão de muita gente da internet. Não olhe para a pornografia do carnaval, não olhe para essas nojeiras desse mundo pecaminoso. Nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que nos converter ao Senhor. Oh, meus queridos irmãos, enquanto eu estou falando isso, eu fico pensando na Bíblia, em Daniel capítulo 5, oh meu Deus, esse relógio já foi embora, né? Mas Daniel capítulo 5 nos fala de Beltesazar. Eu ainda quero pregar um dia sobre esse texto com o título Não Brinque com Deus. Beltesazar, se você olhar em Daniel capítulo 5, está ali dizendo que ele promoveu um banquete. E essa festa, pelo jeito do capítulo 5 de Daniel, é um carnaval. Daniel 5 nos mostra então que ele, Beltesazar, trouxe para a festa daquele momento de orgia os vasos que está em Daniel capítulo 1, versículo 2, e você vai ver que ele, Nabucodonosor, trouxe os vasos que era do templo do Senhor e foi lá colocado agora para eles beber naqueles vasos, naquilo que havia sido consagrado, e de repente esse homem está naquele carnaval embriagado, todo alcoolizado, e uma mão aparece escrevendo na parede estucada, ou seja, aonde tinha uma parede talvez rebocada ali à sua frente. Mene, mene, tekel, ufarzim. Um homem que brincou com Deus. Assim, irmãos, como muita gente está brincando hoje. Carnaval, o que quer dizer? Vale, carnaval, vale a carne. O que vale é se satisfazer. O que vale é, como diz até uma antiga apresentadora, é soltar a franga. É soltar a franga. Há uma linha, irmãos, invisível que separa a paciência de Deus, a ira de Deus. O homem está avançando, ultrapassando essa linha, e os que persistem em andar nesse caminho errado, cruza essa linha invisível, e há de ser que a mão pesada do Senhor, a ira do Senhor vai se manifestar. Chegará um dia em que Deus já vai dizer a esse mundo: basta, chega, chegou a hora de eu manifestar a minha ira, o meu juízo, a minha justiça, né? E aí, assim como aconteceu com Beltesazar, que dizia naquelas palavras: Mene, mene,
Tekel Ufarzim, e ele não entendia nada que estava escrito, e não havia ninguém que entendia, até que ele apelou, porque nessa hora que ele viu aquilo, ele chamou pela mãe dele, mamãe. Aí a mamãe chegou e disse assim, a Bíblia diz isso, está aí, ó, em Daniel 5. A mãe dele chegou e disse assim, tem um homem aí, que o teu pai consultava ele, Nabucodonosor. Esse homem pode interpretar essa escritura. Pelo jeito, Daniel já tinha uns 85 anos por aí. Porque Daniel foi muito longevo, né? E ele aparece e interpreta as escrituras. Pesado foste na balança, Deus colocou, e o peso bambeou, e foste achado em falta. Dividido será o teu reino, Tekel Ufarzim. Enquanto ele estava bebendo, estava acontecendo isso, irmão. A história diz que os medos e os persas estavam desviando o curso do rio, porque o rio passava por dentro da Babilônia. Eles entraram pela val do rio que eles desviaram o exército, e naquela noite Dario foi morto, porque brincou com Deus. E o que é brincar com Deus? Brincar com Deus, irmão, é desperdiçar as oportunidades. Ele desperdiçou, Beltesazar desperdiçou as oportunidades de se arrepender, visto que ele sabia que seu pai tinha sofrido. Hoje tem outro nome para aquilo, né? Eu não sei dizer agora, nesse momento, cientificamente, mas o seu pai tinha se tornado um bicho, que as suas juntas se encolheram, suas unhas cresceram e apareceu pelo de animal no seu corpo, e durante 3 anos e meio todo mundo viu Nabucodonosor comendo e pastando. Por quê? Porque ele tinha se orgulhado, subido no alpendre daquela construção da sua Babilônia, vamos dizer assim, o jardim das suas luxúrias, que ele fazia suas orgias, e ele orgulhou-se dizendo, essa por acaso não é Babilônia que eu fiz para a minha glória naquele momento? Ele também cruzou a linha da paciência, só que Deus deu uma oportunidade para Nabucodonosor. 3 anos e meio pastando, até o dia em que entra o Espírito nele de volta, e a Bíblia diz que ele se arrepende. Nabucodonosor, irmãos, pode ser uma surpresa no céu, viu? Tá bom? É isso mesmo, porque a Bíblia diz que ele se arrependeu, aleluia, porque Deus, irmãos, ele dá oportunidade para esses homens que estão lá, né? Olha, irmãos, esses dias atrás, eu estava vendo e criticaram, um monte de gente criticou, não sei porquê, aquele neguinho da Beija-Flor, dizendo, olha, tem uma turma aí que está se convertendo, e alguém perguntou, e você? Ele encheu os olhos de água, aquele neguinho da Beija-Flor. Deus pode mudar o coração dessas pessoas, meu irmão, e nós devemos orar, assim como Abraão orou, assim Deus pode dar a chance, porque tudo isso que aconteceu, eu não tenho tempo mais para discorrer, tudo isso aconteceu por causa da misericórdia do Senhor. Irmão, em vez de ficar falando de carnaval, disso, aquilo, ore por eles. Ore por esses atores, ore por essas pessoas. Vamos orar, irmãos, porque pode ser que na oração dos crentes a nossa cidade se converta, e pela paz da nossa cidade nós teremos paz. Eu não sei se alguém orou, mas Maringá foi cancelado o carnaval, né? Não sei, enfim, né? Carnaval de rua, isso mesmo, deve-se dizer assim. Irmãos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos? Amém? Eu creio que nessa noite você recebe essa palavra do Senhor. Olha, ore, meus irmãos, ore, 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 não cesse de orar, não cesse de orar. Não cesse de orar. A intercessão dos crentes vale muito, porque muito pode em seus efeitos a oração do quê? De um justo, né?
e nós podemos orar. Amém? Vamos curvar a nossa face, vamos manifestar a nossa oração ao Senhor. Pai amado, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor desceu até Abraão e os anjos foram até Sodoma. Eu sei, Senhor, que o Senhor não ocultou nada a Abraão e ele teve como interceder. E nós somos agora, Senhor, a geração de Abraão, que andamos no caminho da fé, que uma vez o nosso pai da fé também trilhou, e nós oramos por Maringá, pelo Paraná, pelo Brasil. Nós oramos, Senhor, ó Deus, para que não desça nenhuma maldição sobre os homens. Poupa, Senhor, a nossa cidade. Guarda, Senhor. Não olhe, Senhor, para essa miséria, essa, Senhor, aberração do homem, Senhor, buscar as suas orgias, assim como Dario, ou aquele que é chamado na Bíblia de Beltesazar. Ó, Senhor, mas tenha misericórdia, meu Deus. Ajuda. A tua igreja está aqui, embora num pequeno número, mas nós podemos tocar o céu com a nossa oração. Oh, Pai amado, tenha misericórdia, Senhor, e ajuda-nos, ajuda a tua igreja a se guardar pura, a se guardar santificada, a se guardar, ó Deus, irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, e clamamos por nossa cidade, por nossas famílias, pela igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor responda a nossa oração e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Assim ousamos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre cada um de nós, e juntos dizemos amém.